Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós vivemos nesse domingo que passou a festa do Espírito Santo. Foi muito lindo eu ter visto uma comemoração do meu ex-colega de seminário, hoje é arcebispo. Bem como todos os coroinhas, as coroinhas vestidas de vermelho, que é o símbolo do Espírito Santo. Eu vou improvisar aqui a música que representa o Espírito Santo. É tudo improviso, mas o que eu vou falar sobre o Espírito Santo não será um improviso, porque conheço a história do Espírito Santo. Vou tocar para vocês uma música bonita que fala do Espírito Santo. Mas convocando a todos a devoção pelo Espírito Santo. Depois que eu tocar, eu vou explicar o meu entendimento sobre o que seja o Espírito Santo. Escutem.
Esta é uma música mais linda. Pena que muito tempo faço que não canto esta música, né? Talvez muitas pessoas não saibam o valor que tem o Espírito Santo. Muitas pessoas desconheçam o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode pecar contra Deus e contra Jesus Cristo. Mas se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, você não terá perdão. Portanto, o Espírito Santo, nós, domingo passado, comemoramos a vinda do Espírito Santo. Jesus, ao ser crucificado e morto na cruz, ele ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos. Os seus apóstolos estavam com medo. E não vou dizer que eles foram fracos, não, de maneira nenhuma. Eles acreditavam no Jesus, que seria o Salvador de toda a humanidade. Jesus foi de encontro aos poderes de Roma
e foi de encontro aos poderes judaicos. Simbolicamente, Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um homem que lutou pelos mais pobres, por aquelas pessoas que não tinham vozes, por os aleijados, por aqueles que sofriam de uma doença que até a Idade Média não se tinha cura, que eram os leprosos. Eu acredito que até hoje em dia, nós mesmos temos receios de encostar em um leproso. Os leprosos eram separados da sociedade, porque de fato a doença é contaminosa. Porque é uma bactéria que come toda a carne. E deixa apenas os ossos. Deformam o rosto. Porque eles comem essas bactérias da lepra. Hoje já temos remédios, muito bem, mas naquele tempo não tinha. Mesmo assim, Jesus encarou essa doença, como outras de cegueira, de mudez. Jesus era um médico dos médicos. Acontece uma passagem que vieram a ele, como disse, os leprosos eram excluídos da sociedade e viviam nas cavernas, entre eles todos cobertos. Tal. E vieram 11 leprosos pedindo um milagre. Pedindo um milagre. E Jesus
perdoando. Jesus como se diz assim, piedoso, não estou achando uma palavra mais coerente. E Jesus os abençoou e os curou. Jesus mandou que existia uma piscina, agora me pode a memória, Jesus mandou que eles tomassem banho nesta piscina e eles estariam curados. Entretanto, eram 11. Mas, apesar deles todos serem curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E Jesus chega a questioná-lo. Não eram 11? Cadê os 10 que não voltaram? Para certamente agradecer o milagre. Mas Jesus não tinha esse objetivo de agradecimento, dessas coisas. Tanto que é importante você observar que quando Jesus fazia um milagre, ele não se, digamos assim, não se considerava como o protagonista, o curador. Ele dizia, não, a tua fé te curou. É um exemplo para a gente. Jesus só faz um milagre conosco se a nossa fé for verdadeira. Não adianta você não ter fé e ficar pedindo milagres. Jesus não vai lhe curar. Porque quem cura é a fé. Eu relato aqui um fato de Padre Léo.
Padre Léo era da Canção Nova e ele pegou um câncer. Ele fumava, assim como eu fumo. Mas ele nunca pediu a Jesus um milagre, porque ele reconhecia que quem causou esse problema na vida dele foi ele próprio. E não pedia cura a Jesus. Eu quero voltar ao Espírito Santo para explicar uma coisa. O Espírito Santo é o amor que existe entre Deus e Jesus. É o próprio amor. Trazendo aqui para a nossa humanidade, para a nossa realidade. Eu sou pai e tenho um filho. Somos dois. Mas o terceiro elemento, pode você ser pai ou ser mãe, o terceiro elemento entre vocês dois, pai e mãe, é o amor. Este amor nunca se apaga. Perdi um filho com 29 anos de idade. Chorei muito, mais de 30 dias, noite e dia. Fiz o funeral, mas restou uma coisa: o amor. Fisicamente não está comigo, não está entre nós, mas o amor que eu tinha por ele e que ele tinha por mim sobrevive. Eu acho que esta é a maior expressão do amor, o Espírito Santo de Deus, que está em nós. O Espírito Santo está em nós. Confundem
essas igrejas neopentecostais que falam no Espírito Santo. Que oram na linguagem do Espírito Santo. É uma farsa. Quando aconteceu o Pentecostes, já falei aqui, quando aconteceu o Pentecostes, Jesus, ao ressuscitar, os seus apóstolos, Pedro, Paulo não era dessa época, Tomé, Filipe, enfim, todos os seus apóstolos se esconderam com medo de que seriam martirizados. Crucificados e mortos. Uma vez que o Mestre Jesus, ele foi crucificado e morto, além de ser torturado. Então, para a carne humana, para o ser humano, era difícil você pregar o nome de Jesus, você se revelar cristão. Muitos deles foram sacrificados, mortos, crucificados, jogados no Coliseu por conta da sua fé. Mas Jesus passou por volta, depois da sua ressurreição, passou uns 40 dias pela terra. E aparecia um, aparecia outros. São muitas passagens com Jesus, mesmo depois da sua morte. Não vou prolongar o vídeo. Mas antes dele ascender aos céus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para que lhe fortalecessem na fé. Para que eles se encorajassem e saíssem dos seus esconderijos
para revelar os ensinamentos de Jesus. Sem esta missão, nada saberíamos sobre Jesus. Tudo acabaria ali. Você vê a força do Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e os encorajou. Era a época de Páscoa. E os encorajou a sair dos seus esconderijos e começaram a pregar a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Eles estavam inspirados em quem? No Espírito Santo de Deus. Acontece o milagre do Espírito Santo. Que é o seguinte: Pedro e seus Filipe, Mateus, João, enfim, todos eles saíram corajosamente e proclamaram os ensinamentos de Jesus. Como disse, era época de Páscoa, existia pessoas de várias regiões que falavam vários idiomas. Pedro, no caso, a linguagem dele era aramaico, mas Mateus também falava o hebraico. Mateus foi um escriba que Jesus acreditou. Eles também conheciam o hebraico. E cada uma dessas pessoas que o ouvia entendia na sua própria língua. Porque o Espírito Santo, ele traduzia o que os apóstolos falavam, o aramaico, o hebraico. Todos os povos entendiam em sua própria língua. Já falei aqui um exemplo típico. É como Lula ia a ONU e
professar e propagar e divulgar e fazer discurso no português, cada pessoa tem um ponto usando a tecnologia e entende na sua própria língua. Esse é o milagre do Espírito Santo. E o que me surpreende é ver esses pastores, e tem igreja católica seguindo isso erradamente. Erradamente. Falando em línguas como se fossem intérpretes do Espírito Santo. Não. Equivocadamente estão usando essa tática para enganar as pessoas humildes e pobres. Jesus não nos ensinou a falar em línguas, nem o Espírito Santo, que apenas traduzia, este é o milagre, traduzia o que os apóstolos falavam para que cada um entendessem a linguagem dos seus apóstolos, para que eles entendessem literalmente o que cada apóstolo falava. Entende a diferença? Quando Jesus estava na Terra, perguntaram a Jesus como deveríamos orar. E Jesus disse em palavras bem conhecidas: quando quiseres orares em meu nome, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta oração foi a única oração que Jesus nos ensinou. Então, meus amigos, essa conversa, essa tal de oração, que a igreja tem algumas correntes da igreja católica, não. São orações que eu acredito que nem Deus entende.
tranque no seu quarto, leia a Bíblia, medite as mensagens e, se quiseres orar, orai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Como diz Padre Frei Beto, ele não diz: leve-nos ao vosso reino. Não. Venha a nós o vosso reino. E, inclusive, falando nisso, olha, eu tenho história para mais de 100 anos, mas não posso contar tudo aqui. Tem 47 minutos. Até me desvia o pensamento. Sim, recuperei. Quando Jesus estava na terra, Jesus fez uma revelação impressionante. Enquanto que os homens e seus seguidores achavam que o reino dos céus estava acima das nuvens, Jesus simplesmente disse: o reino dos céus já está entre vós. Confesso que eu, até então, hoje talvez, eu tenho uma dúvida com relação a essa afirmação de Jesus, de que o reino dos céus já está entre nós. Porque eu tenho alguma dúvida? Porque Jesus estava no meio daquelas pessoas. E Jesus, como filho de Deus, ele poderia dizer: o reino dos céus, que ele fazia parte, já estava entre nós. Mais para frente, Jesus vem dizer uma outra palavra, que aí me cai a ficha me cai, que ele diz: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu acho que faz um complemento da minha dúvida quando diz que o reino dos céus já está entre vós, e quando ele diz que quando dois ou mais estiver reunidos, eu estarei no meio deles.
Eu queria falar sobre outra coisa. Quando eu era criança, eu fui educado desde os 5, 7 anos, até que aos 10 anos entrei no convento para ser padre nos Capuchinhos, saí aos 20, fiz teologia, mas gostei da mulher que hoje eu vivo e desisti da carreira sacerdotal, que era o meu maior desejo, ser sacerdote, ser padre. E aprendi muito cedo. Minha mãe era muito católica também, mas, sobretudo, no seminário, eu fui mais, digamos assim, mais submisso, mais escravo das ideologias da igreja, do meu diretor e tudo mais. E o que eu aprendi desde os 5, 6, 7, etc., é que Deus via tudo o que a gente fazia. E tudo era pecado. Era um Deus castigador, era um Deus, digamos assim, como dizer, um Deus irado, um Deus condenador. Foi assim que eu cresci. Sempre respeitando as leis, sobretudo dentro do convento. Que Deus era um homem malvado, que Deus era um homem castigador, que Deus era um homem que via todas as nossas faltas. E dentro de mim surgia uma pergunta que aos 10 anos eu não tinha capacidade de respondê-la. Eu me perguntava sempre, para você ter uma ideia, quando a gente ia urinar, a gente tinha que olhar para cima para não olhar para baixo. Meu diretor dizia que mulher era o cão vestido de saia. Meu diretor, ele não permitia 2 colegas juntos, queria no mínimo 3. Então, eu não fui afeto à amizade.
porque nós não podíamos ser amigos dentro do convento. Tinha que ter 3, 4, 5, mas nunca 2. E eu ficava com esse questionamento: como é que Deus sabe tudo o que eu faço, até no banheiro? E eu sempre fui curioso, eu sempre busquei a minha intuição, a minha intelectualidade, ajudado por cursos que eu fiz dentro da filosofia. A teologia eu só fiz passar e sair do convento. Não vou dizer que eu estudei teologia. Mas desde 5, 6, 7 anos ajudava muitas missas em latim naquela época. E eu me perguntava como é que Deus sabe que eu estou pecando. Não quero falar coisas pessoais. A gente tinha muita poluição noturna. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. Tinha poluição noturna. E foi crescendo em mim essa curiosidade. Como que Deus sabe o que eu faço? E dentro desses questionamentos, já tinha aprendido que Deus é onipotente, é onipresente e é onisciente. Em latim, omni quer dizer o todo, o tudo. Deus é tudo e Deus é todo. Aí fui na minha pesquisa pessoal. Nunca vi escrito isso em lugar nenhum, mas cheguei à seguinte conclusão: não obstante saber que Deus, como repeti, é tudo aquilo, onipresente, onisciente, onipresente, eu cheguei só a uma conclusão. Se Deus sabe tudo o que eu faço, no mais recôndito da minha alma, do meu ser, da minha carne, só tem uma explicação. É que Deus está dentro de cada um de nós. Vou repetir para que você entenda.
cheguei à conclusão que se Deus sabe de tudo o que acontece comigo, na alma, no espírito, na carne, no meu caráter, na minha personalidade, é que Deus está dentro de cada um de nós. E então, lendo, estudando um pouco mais, eu chego a Spinoza, filósofo, sei lá século XVII, e onde que eu sou um grande admirador, Einstein, dizia que acreditava no Deus de Spinoza. Apesar dele ser judeu, mas ele acreditava em Deus. E o Deus que ele acreditava era o de Spinoza. Fui estudar o Deus de Spinoza e encontrei a resposta que desde 10, 11, 12 anos eu buscava. O Deus de Spinoza. Eu vou ficar por aqui, porque as pessoas não gostam de lives compridas. Mas eu quero fazer uma última colocação sobre o que pensa Spinoza. Spinoza, um filósofo, como disse, acho que lá do século XVIII, 1700 e pouco, e ele descreveu Deus como um ser que está em toda a natureza, em todo o universo. Deus está em todo o cosmos. Se você pensar desse jeito, você acreditará nele. Beethoven, que é do século XVIII, a ciência nessa época não era tão desenvolvida. 18, não, acho que 19, ele alcançou o século XIX, entre 18 e 19. Beethoven tem uma música que a Nona Sinfonia de Beethoven, o poema não é dele. O poema é de Schiller.
catada por coral, coisa que não existia na época. Ele inovou e botou um quarto movimento com a música Ode a Alegria. Mas Beethoven, claro que hoje a ciência evoluiu muito, mas ele ainda acreditava que Deus estava acima das estrelas. Mas é magnífica, vale a pena ouvir. Beethoven, ele se remana com toda a humanidade. Manda abraços e beijos para toda a humanidade. Ele já era surdo completamente. Então, são essas coisas, irmãos, que ainda mantenho a minha fé em Deus. Embora discorde de algumas correntes religiosas, mas Deus existe. Só para concluir, eu não creio em Jesus por causa de Deus. Eu creio em Deus por causa de Jesus. Abraço.